Boa tarde. Deixa-me só aqui ajeitar que está aqui uma luz qualquer. Nem aí. Isso. Se calhar assim melhor, certo? Senão vocês tinham ali uma luz. Ainda por cima eu estou de branco hoje. Tudo bem? Fim de semana. Fim de semana, tudo ok? Preparados? Já acabou? É verdade. Também se não acabar esse, nunca mais começa o outro. Por isso, olha, tem que ser sempre assim. Ora bem, muito bem. Maria João, Rabel, Valquíria, Eusébio, Peter, Fábio. Hoje foi contra-relógio. Deixa-me ver aqui o que tem aqui. Ok, só está aqui alguém que mandou. Ok. Foi ótimo. Ok, muito bem. Quem foi ver os Coldplay? Ninguém foi ver os Coldplay? Preferiram estar a estudar a aturar, não é? Claro, com a minha presença, vocês nem se lembram que existe Coldplay. É. Não é melhor que um concerto? Boa tarde, Isaac. Ora bem, só dar os 3 minutos, certo? Para iniciarmos então as regras, o módulo regras. Boa tarde, Júlia. Seja bem-vinda. Pois tem que ser, não é? Preparados? Aula, atenção, complicada. Portanto, estejam atentos, preparem aí o bloquinho e a canetinha e preparem uma caneta suplente hoje, porque vos vai acabar a tinta. Ok? Portanto, é puxada a aula, é muita informação, ok? Portanto, vamos, obviamente, tentar ao máximo concentração para que a aula seja fluida, de maneira a não estarmos sempre a interromper, mas, obviamente, e sempre que vocês achem que seja necessário repetir alguma coisa, por favor, já sabem. Sabendo, depois, também, que têm sempre a gravação para reverem a aula. Ok? Ora bem, já agora, alguma dúvida? Já que temos ainda mais 2 minutos. Alguma dúvida? Alguma coisa que vos tenha saído em algum teste? Já sabem que podem sempre utilizar o WhatsApp. Estou sempre a dizer o mesmo, para mandarem print de perguntas. Olá, boa tarde, Susana. Ok. Diogo também, penso que ainda não disse boa tarde ao Diogo. Ok. Vamos já pondo aqui os objetivos. Boa tarde, Cachil. Ah, é o Cachilembe. Ah, ok. Hoje só foi preguiçoso, só meteu metade do nome. Já me estava a tentar despistar. Ok, preparados então? Ok? Sim, podemos começar? Com calma, devagarinho, que é para depois irmos acelerando. Sim? Ok, muito bem. Portanto, terminamos a sinalização nas marcas rodoviárias, ok? E depois, o que vem pela mesma hierarquia que nós falámos logo no início, na segunda aula deste módulo, do segundo módulo, depois de toda a sinalização, ok, viria então as regras de trânsito, que é o que vamos começar a dar. Ok? Desde o início de marcha, ao posicionamento de marcha, à pluralidade de vias de trânsito, o que é que quer dizer isto? Depois, o trânsito nas rotundas, cruzamentos, entroncamentos. Depois vamos falar trânsito nas autoestradas,
vamos falar trânsito nas passagens de nível, vamos falar trânsito nas vias reservadas, trânsito na ponte 25 de Abril, que vai ter leis próprias, ok? Depois, o trânsito de peões e vamos terminar falando, se der tempo, normalmente é algo que damos ou que repetimos na aula seguinte, na aula da manhã, vamos falar na visibilidade reduzida e na definição apenas e só. Amanhã, depois será a aula da iluminação. Ok? Portanto, as luzinhas. Muito bem, como vocês estão a ver aqui, já são bastantes objetivos, certo? Por isso, mais uma vez, preparem a vossa caneta, o vosso livrinho de apontamentos, porque vai ser necessário vocês reterem muita informação que vos vai ser, obviamente, útil para a vossa aprendizagem. Ok? Vamos agora, então, aqui procurar. Já tenho aqui algumas imagens que depois vamos ajudar. Muito bem. Embora seja repetido aquilo que eu vou dizer, ok? Para podermos circular e conduzir um veículo na via pública, esse veículo, lá está, conduzir, vai ter que ter, obviamente, um condutor. Portanto, independentemente de ser um veículo com motor, automóvel, motociclo, etc., apesar de ser um veículo sem motor, um velocípede, um veículo de tração animal, como vocês estão a ver aí, portanto, qualquer um deles vai ter que ter um condutor. Qual é os que não têm um condutor direto? Os reboques. Os reboques diretamente não têm um condutor, mas estão engatados a um veículo, ou reboques ou semi-reboques, estão engatados a um veículo, que esse veículo, obviamente, tem que ter um condutor. Por exemplo, os veículos de tração animal, quando são vários, ok? Normalmente, ou quando há o gado bovino, por exemplo, tem um condutor, entre aspas, tem uma pessoa responsável por eles, não precisa ter um condutor por cada animal, obviamente, ok? Pronto, isto é a primeira parte, sendo que, obviamente, também tem que perceber, e agora vou pôr aqui o vídeo outra vez de início, que a partir de, independentemente de ser um condutor de um veículo com ou sem motor, todos eles, mais uma vez e repetindo, vão ter, obviamente, regras, ou seja, vão ter direitos, sim, mas também vão ter deveres. Não é por sermos peão, não é por sermos o condutor de um tração animal ou de um velocípede que não tenhamos regras a cumprir, certo? Ou então que não tenhamos... não podemos evocar que não temos carta, por exemplo, no caso do veículo de tração animal ou no velocípede, que não temos carta, então não temos regras a cumprir. Ninguém pode evocar que não conhece o desconhecimento da lei, ok? Portanto, não vai ser desculpa para cometerem infrações, mesmo não tendo carta, ok? Pronto, depois, posto isto, vamos então começar com as tais manobras que eu referi. Começando pela manobra do início e retoma de marcha. Primeiro, perceberem a diferença entre início e retoma. Iniciar é, por exemplo, quando estamos estacionados, estamos num parque, estamos num local de estacionamento, ok? E vamos iniciar, ou seja, estávamos fora do veículo, o veículo já estava lá estacionado há algum tempo e vamos iniciar a nossa marcha. Retomar pode ser, por exemplo, quando paramos, nem desligamos o veículo, simplesmente, por exemplo, estamos a descarregar qualquer coisa ou até entrada ou saída de um passageiro, certo? Então aí chama-se retomar a marcha. Independentemente de ser início e retoma, os condutores não podem iniciar ou retomar a sua marcha sem sinalizar, ok? Lá está sempre. O que é o pisca? É como a RTP1, ou seja, é sempre o primeiro. Sempre primeira comunicação. Vamos iniciar, vamos retomar. Primeira coisa que se faz, indicador de mudança de direção respectivo, que normalmente, se estamos parados ou estacionados do lado direito, vamos retomar com o indicador de mudança de direção, ou seja, com o pisca da esquerda. Isto é a primeira fase. Depois, qualquer veículo que se proponha a iniciar, ou a retomar a sua marcha, tem o dever de ceder a passagem a quem já está em movimento. Ou seja, a segunda parte é a parte da observação,
ok? Em que vocês, antes de iniciarem ou retomarem a vossa marcha, têm que ver se, ao fazê-lo, não vão prejudicar a circulação dos outros veículos que já estejam eles em movimento. Porque é do dever de quem inicia ou retoma a sua marcha, tem o dever de ceder a passagem a quem já esteja em movimento. Ok? Certo? Portanto, isto obviamente é muito importante. Imaginem vocês no início do vosso exame de condução, em que o examinador diz, vamos iniciar o exame, pode, logo que seja possível, vamos, ele diz mesmo, logo que seja possível, vamos iniciar a nossa marcha. Vocês ou não sinalizam, ou simplesmente sinalizam, mas vem um veículo e obrigam esse veículo a travar porque meteram-se à frente dele, o vosso exame imediatamente acaba ali. Então já nem, obviamente, iniciam, digamos. Certo? Portanto, não se esqueçam, obviamente, isto é importante. Lá está, estamos a falar no aspecto do exame e depois no aspecto dia-a-dia. Não é? Portanto, não podemos iniciar ou retomar a nossa marcha sem o fazermos em segurança. Em segurança tem a ver com sinalização, primeiro, observação, para ver se não vamos prejudicar. Nenhum veículo pode iniciar ou retomar a sua marcha sem fazer esta verificação. Ok? Há depois esta regra específica, e por isso é que eu parei aqui também a imagem. Esta regra existe, ok? Que é dentro, e é aplicada apenas e só dentro das localidades, é aplicada só na retoma de marcha, ou seja, o veículo, o transporte público, parou para recolher passageiros, ou para saírem ou para entrarem, ok? Ele manifestando a intenção de retomar a sua marcha, certo? Ou seja, nós estávamos atrás dele e vimos que ele deu o indicador de mudança de direção da esquerda, nós temos o dever de lhe facilitar a manobra, de lhe facultar o dever, ou seja, basicamente é obrigação. Somos obrigados a deixá-lo retomar a sua marcha. Ok? Isto é válido dentro de uma localidade e é válido para os transportes públicos na retoma de marcha. É claro que eles não podem retomar sem verificar que o podem fazer em segurança. É claro que se ele estiver com o pisca da direita e ainda estiver parado, se vocês tiverem espaço, vocês obviamente podem ultrapassá-lo, podem contorná-lo. Nesta situação, vem o pisca da esquerda, ou seja, se o veem, quer dizer que ainda estão atrás deste veículo, certo? Então tenham sempre esta atenção. Estando atrás, viram o pisca da esquerda, têm que o deixar retomar a sua marcha. Obviamente, e mais uma contornação que vocês podem apontar na vossa tabelinha que eu disse para vocês construírem ao lado, o desrespeito das regras de início de marcha ou retoma de marcha constitui contornação grave. Portanto, é mais uma daquelas que é grave. Basta vocês ou não sinalizarem ou simplesmente não fizerem a manobra em segurança. Ok? Certo? Valquíria, qual é a parte que queres que repita? Contornação grave. É isto? É a última parte? Exatamente. Contornação grave. Início ou retoma de marcha sem tomarmos as devidas precauções. Ou porque não sinalizamos, ou porque simplesmente não cedemos a passagem a quem tem o direito de, ou seja, a quem estava em circulação. Ok? Ou então, se não cedermos naquela situação do transporte público que manifestou a intenção de retomar a sua marcha. Ok? Depois, posicionamento de marcha. O que é isto do posicionamento? É, basicamente, por onde é que nós, condutores de veículos, independentemente de ser veículos com ou sem motor, nós temos que circular por onde? Pela faixa de rodagem. Nós já vimos naquela aula da via pública em que o que é a faixa de rodagem? É o do que vai daquela linha branca do lado direito à outra linha branca do lado direito. Ou seja, é a faixa de rodagem. Regra geral, é por aí que circulamos. Dentro dessa faixa de rodagem, a obrigação é circularmos o mais na via de trânsito à direita, ou seja, cá a nível nacional, independentemente de ser norte, centro ou sul, Madeira, Açores, circulamos pela direita. Portanto, nós andamos pelo lado direito da faixa de rodagem, certo? Ok? Portanto, isso é a primeira parte. Depois, a utilização da berma ou do passeio pode ser possível
desde que assim o exija, por exemplo, se quisermos aceder a parques de estacionamento, à nossa propriedade. Portanto, regra geral, o posicionamento de marcha é na faixa de rodagem, na via de trânsito mais à direita, certo? E dentro dessa via de trânsito, o mais à direita possível, ou seja, sempre o mais próximo possível da berma do passeio, ok? E depois, não utilizando, ou podendo, por vezes, termos que utilizar, obviamente, a berma ou o passeio, no caso de acesso, por exemplo, a parques, estacionamento, a posto de combustível, à nossa propriedade. Mas, regra geral, obviamente, é pela faixa de rodagem. O trânsito de veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo possível da berma ou do passeio. Obviamente, sem perigo de colisão com a berma ou com o passeio, ou, neste caso, com alguém que esteja a utilizar a berma, peão, ou então, obviamente, colidirmos com o passeio. Isso, obviamente, temos que evitar. O desrespeito das regras relativas à posição de marcha, ou seja, sempre que nós não nos posicionamos corretamente na via, é contornação grave, podendo, no caso da autoestrada, ser considerado muito grave. Portanto, regra geral, se vocês não se posicionaram, é uma grande causa de reprovação em exame prático, ok? Portanto, regra geral, é a terceira maior reprovação, é o posicionamento. Primeira, cedência. Segunda, mudança de direção. Terceira, o posicionamento. Vocês não se posicionarem corretamente na via, ou seja, não circularem na tal via mais à direita, ok? Portanto, isso obviamente, sendo grave numa via normal ou sendo muito grave no caso da autoestrada, passa a dar reprovação direta, independentemente de ser numa via normal ou autoestrada, ok? Portanto, de respeito das regras relativas à posição de marcha, ou demasiadamente próximo, ou demasiadamente afastado, ou não na via de trânsito correta, constitui contornação grave e pode ser, ok, considerado muito grave. É claro que depois nós poderemos utilizar a parte esquerda da faixa de rodagem, certo? Para contornar veículos, efetuar ultrapassagem, mudarmos de direção, ou seja, podemos, tendo uma justificação, nós podemos utilizar a via da esquerda ou a faixa de rodagem relativamente ao sentido oposto, ok? Para efetuarmos esse tipo de manobras, ok? Ou seja, temos que ter essas tais justificações. Em relação, que é a parte que vocês já estão a ver aqui e eu vou voltar a pôr em play, a partir do momento que existe pluralidade de vias de trânsito, e isto da pluralidade de vias de trânsito tem a ver com a passar a existir várias vias de trânsito no mesmo sentido. Ok? Portanto, nós estamos a falar em situações específicas de haver uma faixa de rodagem em que tínhamos uma via de trânsito para cada lado. Quando se fala em pluralidade de vias de trânsito, significa que passamos a ter duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido. Independentemente disto, obviamente, a obrigação continua a ser, regra geral, a mais à direita. Ou seja, temos 3 vias de trânsito, temos 2 vias de trânsito para o nosso destino, nós temos de circular na mais à direita do nosso destino. Ok? Mas aqui vai haver 2 exceções. Há a exceção dentro de uma localidade, em que, regra geral, dentro de uma localidade, o que acontece, e deixa-me procurar aqui no vídeo que tenho, se não me engano, aqui, uma situação específica, exatamente, aqui. O que acontece, regra geral, dentro de uma localidade, é melhor pararmos mais à frente, deixem-me ver. Ok. Acho que não vai ter assim uma imagem específica. Pronto, o que é que eu quero explicar? Regra geral, o que acontece dentro de uma localidade, portanto, regra geral, mais à direita, pluralidade, no caso autoestrada, desenganem-se aquela situação, que eu acho que até já falámos aqui, e vamos repetir várias vezes, não é? A direita é para todos, a da esquerda é para os mais... vocês costumam, a direita é para os mais lentos, a da esquerda é para os mais rápidos. Não, a da direita é para todos, a da esquerda é para ultrapassar. Portanto, regra geral, mais à direita, ponto final, parágrafo. Ok? Que é isso que vocês têm que fazer. A exceção, como eu disse, é dentro de uma localidade. E porquê é que eu falo aqui na situação dentro de uma localidade? Porque
muitas vezes o que acontece dentro de uma localidade é que mesmo a gente tendo uma, duas, três vias de trânsito, estas três, regra geral, esta é para a rua A, esta é para a rua B e esta é para a rua C. Ou seja, se eu quiser ir para a rua A, eu não tenho que ir na mais à direita, mas sim até na mais à esquerda. Ou seja, como dentro de uma localidade acontece muitas vezes esta situação, então o que é correto dizer, o que eles querem que vocês digam, é devo utilizar, dentro de uma localidade, a linguagem que eles utilizam é devo utilizar a via mais conveniente ao meu destino. Sendo que se o meu destino, ou para o meu destino, tiver duas vias de trânsito, e vocês isso depois têm que ver pela sinalização existente, eu tenho que ir na mais à direita das duas. Existindo só uma, é naquela. É mais à esquerda? Paciência. Porque eles depois vão pôr, estou corretamente posicionado para ir para a rua não sei o quê, e vocês têm que ver, pela sinalização existente, quantas é que têm, se estão na certa ou estão na errada. Não se esqueçam, neste tipo de situações, contem sempre, olhem para a sinalização e contem sempre as vias de trânsito da esquerda para a direita. Comecem a contar da esquerda para a direita. É como se fosse ler. Leem da esquerda para a direita, certo? Portanto, comecem a contar as vias, mediante a sinalização que têm, também da esquerda para a direita, ok? A outra situação em que nós não somos obrigados a circular na via de trânsito mais à direita é quando existe uma grande intensidade de trânsito. Ou seja, se houverem uma fila de trânsito, vários veículos, ou seja, um aglomerado de veículos, vocês não se vão colocar todos à direita, porque a fila, em vez de ter 1 km, vai ter 20 km, certo? Então, nessas situações, e chama-se trânsito em filas paralelas, nessa situação vocês também não são obrigados a circular na mais à direita. Ou seja, vocês podem, obviamente, escolher uma via de trânsito. Agora, atenção às situações que vocês já viram de certeza absoluta, que é aquela via de trânsito a andar mais, passam para a da esquerda. Depois, olha, agora já é da direita, passam e andamos ali a trocar de via de trânsito em via de trânsito. Isso não pode acontecer. Ou seja, pode com uma justificação. Só podemos mudar de via de trânsito nas situações em que existe um aglomerado de trânsito a partir do momento que nós queiramos mudar de direção. Ou seja uma necessidade nossa mudarmos de via de trânsito porque, por exemplo, vamos sair na próxima saída ou temos que virar para a rua A, B ou C e a rua A, B ou C fica à esquerda ou fica à direita. E aí sim podemos trocar e mudar de via de trânsito. Ok? Portanto, no caso da pluralidade, e repetindo aquilo que eu acabei de dizer, quando existem duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido, lá está a tal pluralidade, fora de uma localidade temos que utilizar a via de trânsito mais à direita, podendo utilizar outras para ultrapassar, contornar obstáculos, mudar de direção, ok? Inverter o sentido de marcha, por exemplo. Dentro de uma localidade, devemos utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Só podendo mudar para outra depois de tomar as devidas precauções, que é a parte que nós vamos falar agora a seguir, certo? Quais as precauções que nós temos ao mudar de via de trânsito, depois, ou seja, a fim de mudarmos de direção, ultrapassar, parar ou estacionar. Ou seja, dentro de uma localidade, temos que ter, obviamente, também uma justificação para, por exemplo, estarmos na mais à esquerda. É porque é nossa, é porque nós queremos ir para aquela rua. Ok? Alguma dúvida em relação a isto? Podemos avançar? Sim? Morreram todos já. Nós estamos no início e já morreram todos. Ok. Muito bem. Como eu estava a dizer, sempre que existe esta situação e mudança de via de trânsito, funciona um bocadinho como a retoma e como ao início de marcha. Regra geral, quem muda de via de trânsito, para além de ter que ter uma justificação, contornar um obstáculo, iniciar uma ultrapassagem, mudar de direção, para além disso, obviamente vai ter que sinalizar antecipadamente a manobra, ou seja, o que acontece aqui, isto é um erro que acontece muitas vezes até na parte da condução, que é, vocês olham para o espelho e veem que vem um carro, e já não dão o pisca. Não, o pisca não estroba o carro que vocês vão ter que ceder a passagem, porque quem muda de via de trânsito, regra geral, tem o dever de ceder a passagem
a quem já lá esteja a circular nessa via de trânsito, certo? Agora, muitas vezes vocês observam, lá está, primeiro observam e depois é que sinalizam. Não, sempre o sinalizar. Porquê? Quando vocês sinalizam, estão a dar indicação ao veículo que vem atrás de vocês que vocês querem manifestar a intenção de mudar de via de trânsito. E muitas vezes isso até pode fazer com que ele esteja mais atento ao vosso comportamento e às vezes até vos facilita a manobra. Portanto, o que eu noto, e é perfeitamente normal isto acontecer, é vocês olham e como vem um carro, vocês não dão o pisca, como se desse o pisca fosse eu vou mudar. Não. O dar o pisca é eu quero mudar. É claro que depois só fazem um movimento para mudar de via de trânsito a partir do momento que vocês possam o fazer em segurança, ou seja, sem se meter à frente dos outros veículos. Porque quem muda de via de trânsito tem o dever, regra geral, de ceder a passagem a quem já esteja lá a circular. Outro erro que acontece, e é um erro prático, é um erro técnico, ok? Não é pergunta teórica de exame, mas é algo importante e por isso é que muitas vezes vocês acabam por prejudicar o outro, falta-vos esta tal interação com o outro na mudança de via de trânsito. Uma mudança de via de trânsito implica aceleração. Enquanto vocês estão a sinalizar e a ver se podem ir ou não, calma. A partir do momento que tomam aquela decisão, eu vou mudar de via de trânsito, é como estarmos parados num stop. Primeiro vocês param para ver se vem carros ou não. A partir do momento que vem, o que é que vocês têm que fazer? Acelerar para serem rápidos, porque entretanto, enquanto estão ali, já vem outro carro. Certo? Na mudança de via de trânsito, que é a coisa que vocês fazem é, vocês veem que podem, mas passam devagarinho. Não. Quando vocês virem, ok, sinalizam, observam, não vem ninguém, aceleram e viram um bocadinho. Um bocadinho, que é outro erro que vocês fazem. É claro que aqui não dá para ter a percepção, eu explicando o que é que vocês têm que fazer ao volante. Mas vocês vão perceber, e têm que perceber que uma mudança de via de trânsito, basicamente o que vocês fazem no volante é só um jeitinho mesmo. E o carro vai mudando. Não é para vocês, como eu costumo dizer, vocês não têm que saltar de via, vocês têm que mudar de via. E se vocês fizerem isto, o carro vai fazer aquele... Não, um bocadinho, aceleração e o carro vai. Porque assim vocês entram mais rápido e têm menos probabilidade de afetar a trajetória de um veículo que venha a circular nessa mesma via de trânsito. E já não vão fazer erro nenhum. Se forem devagar, muitas vezes acabam por prejudicar e sim já vos pode afetar, obviamente, a decisão do examinador no exame. E no vosso dia-a-dia, que depois o outro começa a buzinar, a polícia vê e pode ir atrás de vocês e podem ser multados. Certo? Porque mudaram de via de forma a prejudicar o outro. Ok? Portanto, não esquecer estes pormenores que se vão muito para além da teoria, do que vos pode ser perguntado em exame teórico. E são pormenores por maiores na condução, porque se falharem, pode dar uma reprovação. Ok? Certo? Entendido isto? Ok. Muito bem. Depois, trânsito em cruzamentos, entroncamentos, rotundas. Ok? Teoria. Quando vocês chegarem a um determinado local, seja cruzamento, seja entroncamento, vocês com certeza já ouviram que nós aqui já falámos nas placas, quando damos os sinais de obrigação. Quando eles falam, ou quando eles se dizem no texto placas, estão-se Peter, é difícil tu teres a noção, ok? Eu fazendo isto às minhas mãos, a noção que tu vais ter que fazer para virar o volante. Uma mudança de via de trânsito implica que a tua, ou seja, tu estás numa via de trânsito, a outra está ao teu lado. Portanto, o movimento que tu terás que fazer com o volante é mínimo. É só dar um jeitinho, basta inclinares um bocadinho as rodas e o carro já vai mudar. Certo? Então nunca vai ser dares uma guinada. Ou, como eu disse, saltar de via. Vai ser mudar de via. É claro que, obviamente, só traz uma noção maior quando fores fazer até no simulador, começas logo no simulador a perceberes logo isso. Ok? Ok? Certo? Também não perdes nada. Se for só não me estás a ver, já não perdes nada. Ok?
Continuando. Portanto, o que eu estava a dizer, quando eles falam em placas, estão-se a referir a esta parte de cimento que vocês estão a ver aí, por exemplo, na imagem da rotunda, que é uma placa circular, ou na imagem de baixo, que parece assim meio oval. Portanto, isto são as tais placas. Ok? Portanto, sempre que vocês cheguem a um determinado cruzamento, entroncamento ou rotunda, regra geral, certo? Estando, obviamente, devidamente sinalizado e estando essas placas no eixo da via, todas elas vão ter que ser contornadas pela direita. No cruzamento, entroncamentos, rotundas, o trânsito deve fazer-se de forma, lá está a tal linguagem que eu já utilizei, de forma a dar à esquerda. Ou seja, o que é isto de dar à esquerda? De vez em quando, só um bocadinho. Portanto, quando chegam a um determinado local, vocês chegam aqui ao fazer este lado, quer dizer que vocês estão a contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. Por isso é que a linguagem que eles utilizam é dar à esquerda. Portanto, de regra geral, vocês chegam a um cruzamento, imaginem que vocês têm uma situação, eu vou limpar isto. O meu rato hoje também está assim meio a falhar. Isso não são desculpas, porque vocês já sabem que o meu desenho nunca foi famoso. Oh. Não sei o que é que se passa, que o rato também hoje lembrou-se de... Ok. Imaginem que temos aqui, por exemplo, uma placa triangular. Quando eles dizem estar no eixo, significa que o biquinho está... Ok? Na linha. Que é o eixo aqui é para lá e aqui é para cá. O que quer dizer, e eu falo nesta placa porque normalmente é que gera mais confusão de vossa parte e posso-vos dizer que as pessoas encartadas fazem mal isto, portanto não cumprem isto que eu estou aqui a dizer. Certo? Ok? Porquê? Porque eles vão por aqui, ou seja, eles querem vir para aqui para a esquerda, simplesmente fazem isto, chegam aqui e fazem isto, erradamente. Portanto, qualquer placa, seja triangular, seja redonda, seja oval, seja redonda, não tendo sinalização em contrário, e vai haver outra exceção que eu já vou explicar, tem de ser contornada pela direita. Ou seja, eu vou para a direita, faço isto. Eu quero ir para a esquerda, eu tenho que fazer isto. Eu venho daqui, quero ir para a esquerda, tenho que fazer isto. Obviamente, eu venho daqui, quero ir para a direita, tenho que fazer isto. Ok? Qual é a outra exceção? Ou tenho aqui um sinal a dizer façam ao contrário, e nós já vimos os sinais de obrigação que existem, ou então esta via aqui é de sentido único. Ou seja, não vem carros para cá. Então, ok, temos ali, quero ir para a direita, faço isto, quero ir para a esquerda, faço isto. Querem que desenhe? Triangular, ok, sentido único. Quero ir para a direita, quero ir para a esquerda. Obviamente, daqui para aqui não pode vir ninguém, porque se é de sentido único, aqui está proibido. Portanto, estas são as exceções. Não havendo estas exceções, ou seja, não havendo sinalização, não é de sentido único, estando o biquinho no eixo, seja assim, seja, por exemplo, temos aqui uma placa oval, por exemplo, em que, pronto, este vai para ali, vai sempre. Este vai para aqui, vai sempre. Estou aqui, quero virar à esquerda, faço isto. Estou aqui, quero virar à esquerda, faço isto. Quero virar à direita, faço isto. Ela está no eixo, tem que ser contornada pela direita. Ok? Certo? Está ou não? Vamos já para as rotundas. Portanto, recapitulando, no cruzamento, entroncamentos, rotundas, o trânsito deve fazer-se de forma a dar à esquerda
à parte central. Ou seja, devemos de contornar pela direita, dando a esquerda à parte central dos mesmos. Ok? Pode ser placas, pode ser postes, pode ser ilhéus direcionais. Ok? Desde que está, que eu disse, desde que se encontrem no eixo da faixa de rodagem. Certo? Ou, tendo sinalização em contrário, deixa de existir esta regra, sinalização prevalece sobre a regra, ou a via é então de sentido único. Em relação à rotunda, ok? Já agora, e antes de avançarmos para as rotundas, e eu tenho aqui umas fotos para vos mostrar. Ok, vamos começar por aqui. Não se esqueçam da situação que já falámos várias vezes, que é quando existe uma interseção, quando existe uma, independentemente de ser assim, ou ser, por exemplo, algo deste género, tem fila, nós temos que esperar aqui. Portanto, esta parte aqui nunca pode ficar ocupada. Esta parte aqui nunca pode ficar ocupada. Seja cruzamento, seja entroncamento, não se esqueçam, temos aqui uma via que pode vir, sair um carro daqui para aqui, ou pode vir um carro daqui para ali, certo? Nós não podemos obstruir aquela parte. Temos espaço. Quando tivermos, vamos lá para a frente. Portanto, nunca se esqueçam de que nós não podemos ficar imobilizados num centro de uma interseção, independentemente de ser cruzamento ou entroncamento, independentemente de ter ou não aquela retângulo amarelo que nós chegamos a ver. Então, independentemente disso. Ok? Em relação à rotunda, a primeira parte já falámos, não se esqueçam, chegar lá à rotunda, contornar pela direita. Portanto, chegamos aqui, certo? Nós vamos aqui, no carro azul, pela direita. Nunca vamos, obviamente, chegar para aqui e vir para ali. Certo? Portanto, lá está. Tem que ser contornada pela direita, dando à esquerda a parte central do mesmo. Depois, sendo rotunda, e para ser rotunda tem que ter ou este sinal. Já veem melhor agora? Conseguem ver melhor? Não estavam a ver eu a desenhar? Se calhar acho que subi demais, mas... Ok. Pronto. Outra situação. Sendo rotunda, não se esqueçam, tem que ter ou este sinal redondinho a dizer que é rotunda. Não é redonda, é rotunda. Atenção, não. Só é rotunda, esta placa aqui central só é considerada uma rotunda se tiver ou este, ou então o vermelho de cedência de passagem, que também que é o tal triangular, um dos que é triangular vermelho e que tem umas setinhas que representa a rotunda lá dentro, certo? Que é de cedência de passagem, que é triangular vermelho, mas é aquela exceção, é uma das 6 exceções que não é de perigo, mas sim cedência de passagem, tem que ter um dos dois. Não tendo, já não funciona isto que eu vou dizer. Ok? Portanto, é rotunda, não se esqueçam, qualquer veículo que esteja a entrar tem de ceder a passagem a quem já esteja lá a circular. Seja velocípede, seja tração animal. Reparem, eu disse veículos, não disse com motor, não disse automóveis, eu disse qualquer veículo que entre com, sem motor, tem que ceder a passagem a qualquer veículo que já esteja a circular dentro da rotunda. Veículos, não falei veículos com motor, não falei automóveis, não falei a motociclos, falei veículos com, sem motor. Ok? Isto é a primeira parte. Depois, o nosso posicionamento. O nosso posicionamento vai depender sempre da saída que queremos seguir. Ou seja, mediante a indicação que vocês, no caso das aulas de condução, no caso do exame, ou no vosso dia-a-dia, na saída, dependendo do vosso destino, o vosso posicionamento na rotunda vai mudar, dependendo então da saída a que vocês querem sair. Ok? Linguagem, mais uma vez, que vocês devem utilizar. Eu devo utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Portanto, as perguntas teóricas relacionadas diretamente com rotunda vai incidir sobre este tipo de respostas, ok? Que é, eu devo utilizar
a via mais conveniente ao nosso destino. Sendo que essa via mais conveniente ao nosso destino vai depender, então, da saída que nós queremos tomar. Ok? Portanto, vamos ter que posicionar o nosso veículo dependendo da saída e sinalizando essa manobra, obviamente, dependendo da saída que nós queremos seguir. Ok? Esta lei da rotunda só é aplicada aos motociclos e aos automóveis ligeiros. Portanto, só os motociclos e os automóveis ligeiros é que vão ter que cumprir aquilo que eu vos vou explicar agora a seguir. Ou seja, velocípedes, tração animal, veículos pesados estão autorizados a fazer a rotunda, independentemente da saída, podem fazer a rotunda toda pela via de fora. Ok? Tração animal, velocípedes e pesados estão autorizados a fazer a rotunda toda por fora. Tendo o dever de, quando outro tipo de veículo, por exemplo, o automóvel ligeiro, estiver a vir da via de dentro, a dar pisca para sair para fora, para a via de fora, é o condutor do veículo pesado ou do velocípede que deve-lhe facultar a passagem. Ou seja, quem faz toda por fora tem o dever de facilitar a manobra quando venha um veículo de dentro para fora, da via do meio para a via de fora. Ok? Mas não tenham acidentes, porque isso dá uma burocracia terrível com os seguros. Portanto, evitem, obviamente, este tipo de colisões. Ok? Certo? Agora, o que eu vos vou... E agora vou, basicamente, limpar... Só aqui buscar outra vez. Ok. Muito bem. Certo? Dúvidas? Já agora, a falta de circulação correta em rotundas, a multa vai de 60 a 300 euros. Isto é pergunta de exame. Ok? O mau posicionamento de circulação na rotunda, a multa vai de 60 a 300 euros e é, no caso dos veículos pesados, uma contornação leve. Deixem-me pôr aqui só 30. Ok? Sim, registrem já agora. Está tudo acordado? Primeira palavra-chave, número 15. Ok? Primeira palavra-chave, número 15. Continuando. Temos que acelerar. Este veículo que está aqui só pode sair na primeira saída. Indicador de mudança de direção da esquerda e, obviamente, observar se vem alguém. Não vindo ninguém, faz este movimento aqui. Primeira saída. Ok? Sendo segunda saída, terceira saída, quarta saída, ele é-vos dada uma indicação, visto neste caso ter duas vias de trânsito, antecipadamente, vamos sair na segunda saída. Então vocês, ao entrar na rotunda, já têm que estar aqui. Nunca podem fazer isto para ali. Nunca. Portanto, imaginem que não conseguiram passar daqui para aqui. Pedem desculpa e saem na primeira. Estão a ouvir? Isto é para minimizar os erros que vocês têm que fazer na prática. É que também é um caso de reprovação. Quer seja a entrada não cederem a passagem, quer depois andarem a passear dentro da rotunda. Ok? Portanto, imaginem que é a segunda saída. O que é que nós temos que fazer? Isto, sempre com o pisca da esquerda, e vamos aqui ao meio. Como é a segunda saída, o que diz a lei é quando vocês passarem a primeira, tem que dar pisca da direita
e fazerem isto. Não é fazerem isto ou fazerem isto. Reprovação direta. Se vocês querem sair aqui nesta e estiverem aqui, desistem da manobra. Nunca fazer isto daqui para fora. Portanto, basicamente entram, como a primeira está logo aqui, dão logo pisca da direita para vir para aqui. Este bocado aqui, e o que conta é a saída, vocês não têm que passar depois da entrada. Vocês têm que passar na saída. Às vezes vocês têm aqui os carros a entrar e assustam-se. Pá, devagarinho, se eles se meterem, param. Ok? Porque vocês não podem fazer isto. Têm que fazer isto. É a terceira saída. Ok. Primeira. Segunda. Chegam aqui. Dão pisca da direita para fazerem isto. Que é para depois saírem na terceira. É a quarta saída. Ok. Quarta saída. Entram. Pisca da esquerda. Pisca da esquerda. Pisca da esquerda. Chegam aqui. Ok. Está aqui a terceira saída. Pisca da direita. Passar para aqui para fazerem isto. Três vias. Rotunda de 3 vias. Reparem. Carro azul. Primeira saída. Carro vermelho. Foi-lhe dito o quê? Segunda saída. Reparem, ele ao entrar tem 3, 1, 2, 3, mas ele nem foi para a terceira. Ou seja, se não foi para a terceira, é porque vai ser igual. Porque se ele passar a primeira, reparem, tem que passar para fora. Segunda saída. O carro azul, voltar para trás. Reparem, ele, ok, é voltar para trás, que são 4 saídas. Então ele foi aqui ao meio, passou a primeira. Quando chegou à segunda, para fazer escadinha, quando chegou à segunda, passou para o meio, passou a terceira, passa para fora para sair na quarta. Ou seja, tem que fazer escadinha. Por exemplo, imagina que era terceira. Imagina que o carro azul dizia terceira. Ele passava à primeira, tinha que vir para o meio. Passava à segunda, tinha que vir para fora. Sempre escadinha. Se vocês estiverem aqui... Querem sair ali? Esqueçam, não saiam. Estão aqui. Ai, que rato. Estão aqui. Fogo, não percebo. E dá-lhe. Será que se calhar é a pilha? Estão aqui. Querem ir ali? Não saiam. Dão a volta. É preferível, reparem, imaginem que o examinador vos diz terceira saída. Vocês saem na quarta, mas fizeram direito, eles não podem fazer nada. Agora, se ele diz terceira saída e vocês só para sair na terceira estão mal colocados, já vão reprovar. E eu estou a dizer isto porque é diariamente erros disto. Reprovações que acontecem por causa disto que eu estou a dizer. Práticas, obviamente. Espero que já tenham entendido isso também. Portanto, cuidado com isto. Não é só o ceder à entrada, é depois o voto. E atenção, ao fazerem este tipo de movimentos aqui, de mudança de via, atenção que há muitos espertinhos que vos vão ultrapassar aqui por fora. E se for o examinador que tenha que travar, a culpa não é vossa, mas se vocês mirarem para lá, está lá um carro, o examinador é que tiver que travar ou agarrar no volante, são vocês que reprovam. Então, sempre que vão, obviamente, fazerem esta mudança de via, daqui para fora, há espertinhos que vos vão meter aqui para fora. Olhem, sinalizem, olhem bem, suspendem um bocadinho se tiver lá realmente um carro, deixam-no ir à vida dele e depois passam para fora. Porque se tentarem andar ao mesmo nível que ele, nem vai passar um, nem vai passar outro, e vocês não vão conseguir sair e vão andar ali às voltas na rotunda. Ok? Prometem que vão ter cuidado nisto? Sim. É para o vosso bem, não é? Mas eu estou a fazer a minha parte. Lá está. Eu estou a fazer a minha parte. E acredito, aliás, neste caso, estou a fazer a minha parte, mas é mais que aquilo que normalmente vocês têm. Posso-vos dizer, não é? Porque para a arte prática, eu aqui só precisava ler a teoria, porque isto aprende-se na prática.
As perguntas teóricas têm a ver com quem tem prioridade à entrada das rotundas e aquela situação de devo utilizar a via mais conveniente ao nosso destino, que é isso que vos vai sair, teoricamente. Mas prática vai-vos ser muito para além disto. Ok? Portanto, não saiam sem fazer as neiras. Certo? Ou seja, saiam sem fazer as neiras, que era o que eu queria dizer. Ora bem, trânsito, certo? Trânsito nas autoestradas. Ok? Autoestrada. Via pública destinada ao trânsito rápido, com separação física de faixas de rodagem, que é isto que vocês estão a ver aí, no meio, esses raios, não têm contacto com os veículos que vêm em sentido contrário, sem cruzamentos de nível, quando vocês saem na autoestrada ou têm uma passagem superior ou têm uma passagem inferior, portanto, os cruzamentos são desnivelados, não têm acesso a propriedades marginais, não têm acesso direto a uma casa, à vossa propriedade, à vossa casa, com acessos condicionados e sinalizada como tal. Acessos condicionados e sinalizada como tal. A parte mais importante desta definição é, sem dúvida, os acessos condicionados. É a maior parte das perguntas teóricas que vos sai. O que é isto dos acessos condicionados? Que tipo de veículos é que podem circular na autoestrada, ou seja, que tipo de veículos ou de utentes que estão proibidos de circular em autoestrada. Na autoestrada e respectivos acessos, estão proibidos o trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos, triciclos de cilindrada não superior a 50 centímetros cúbicos. Portanto, tudo que seja motociclo com menos de 50 centímetros cúbicos, seja triciclo, 3 rodas, seja quadriciclo, ok? Tendo menos de 50 centímetros cúbicos, não pode circular na autoestrada. Tendo mais de 50 centímetros cúbicos, pode transitar na autoestrada. Não pode transitar na autoestrada veículos agrícolas, não podem circular na autoestrada comboios turísticos e não pode, esta sai muitas vezes, circular na autoestrada um veículo cuja sua velocidade em patamar, ok, seja inferior a 60 km por hora. Está proibido circular em autoestrada um veículo ou um veículo catrelo-reboque que não consiga atingir uma velocidade superior a 60 km por hora. Isso o que eles querem dizer com velocidade em patamar é a velocidade máxima desse veículo em linha reta. Se um veículo cuja a sua velocidade máxima em linha reta seja 50, por exemplo, quando apanhar uma subida, o que é que vai acontecer a estes 50? Já não vai cumprir a velocidade mínima. É um conjunto de veículos, Valkyria. Um conjunto de veículos significa um veículo com reboque. Está bem? Vai haver uma aula que também vamos falar nisso. Ok? Então, esta pergunta sai e vocês muitas vezes confundem com qual é a velocidade mínima na autoestrada. A velocidade mínima na autoestrada é 50 km por hora. Ok? Velocidade mínima, certo? É 50. Agora, qual é a velocidade mínima em patamar que um veículo tem de atingir para poder circular na autoestrada? Tem que ter uma velocidade em patamar, uma velocidade máxima em linha reta superior a 60 km por hora. Por isso é que a resposta a essa pergunta já é 60. Só que vocês confundem velocidade mínima com velocidade em patamar. Patamar 60, mínima 50. Ok? Certo?
Características da autoestrada. Portagens. Os postos onde se efetua o pagamento, que, regra geral, é obrigatório a nossa paragem, exceto nas situações de os veículos que tenham via verde. A entrada nas autoestradas faz unicamente pelos acessos destinados, ou seja, como vocês viram há bocadinho, lá está o rato, via de aceleração, que é onde vem aquele Audi ali ao lado, okay? Ou via de abrandamento, quando é uma saída. Portanto, obviamente, o acesso das autoestradas é feito através das entradas já pré-sinalizadas, ok? Quem o fizer para um local diferente das entradas, ou sair para um local diferente das saídas existentes, constitui uma contornação muito grave. Apesar de não ser apenas e só uma característica das autoestradas, isto que vocês estão a ver aí, a via de aceleração, não é uma característica única da autoestrada. No caso da autoestrada existe sempre, quer de aceleração, quer de abrandamento, e ambas têm, obviamente, uma importância porque, como circulamos a grande velocidade, são vias que nos permitem, no caso da aceleração, aumentar a nossa velocidade para quando passarmos para as principais não perturbarmos o trânsito que já esteja a circular na via já, ok? E a de abrandamento para nós reduzirmos a nossa velocidade, para sairmos em segurança fora da corrente principal, ou seja, fora das vias principais. Daí a importância. Outra coisa importante que também sai muitas vezes, certo? Tem a ver com a cedência de passagem. Aqui é tudo. Nós vamos chegar aos veículos prioritários e vão dizer, mas os veículos prioritários, esqueçam. Seja prioritário, não seja prioritário. Qualquer veículo que esteja a entrar numa autoestrada tem de ceder a passagem a todos os outros veículos. Todos. Quer seja carros bombeiros, quer seja um carro da polícia em missão urgente de socorro, tem todo o veículo que entra numa autoestrada, não há exceções, tem de ceder a passagem a todos que já estejam lá a circular. Ok? Contraordenação muito grave e pode ser crime. A não cedência de passagem à entrada de uma autoestrada. Ok? Não se esqueçam de a obrigatoriedade de circularmos acima dos 50 km por hora. Injustificadamente, não podemos circular a menos de 50 km por hora. Portanto, todos os meninos que vão fazer exame e que, porventura, que regra geral tenha acontecido, uma parte do exame é feita em autoestrada, se não tiverem justificação, quando passam da via de aceleração para as vias principais, têm que estar acima dos 50. Não é, eu não sabia. Ou eu só fui uma vez à autoestrada. Não é preciso ir uma vez à autoestrada para saberem que a via de aceleração serve para vocês acelerarem e quando mudarem para a outra via, tem, eu costumo dizer, 60, 70. Que é para às vezes acontecer alguma coisa, às vezes enganarem-se a meter uma velocidade e o carro não reduzir muito e não vir para baixo de 50. É extremamente perigoso vocês entrarem a menos de 50 km por hora numa autoestrada. Daí ter uma via de aceleração. Ok? Não se esqueçam, posso-vos dizer que anda aí uma colega vossa a tirar a carta novamente, porque circulava na via do meio da autoestrada. Tinha 3 e ela ia na do meio. Obrigatoriamente, temos que circular pela via de trânsito mais à direita. As outras, e no caso da autoestrada, a única justificação que temos para utilizar a da esquerda ou as da esquerda é para ultrapassar. Ok? Porque é a única justificação. É a ultrapassagem. Não existe mudanças de direção à esquerda na autoestrada. Certo? Portanto, a única justificação que vocês têm é ultrapassagem. Sempre pela direita.
É contornação muito grave. Ok? Depois, uma regra específica que é importante nós falarmos. Quando existem 3 vias de trânsito, no mínimo, 3 ou mais, existe uma regra que os pesados de mercadorias, ok? E conjunto de veículos, um veículo, catrel no reboque, cujo comprimento seja superior a 7 metros, só podem utilizar as duas mais à direita. Ou seja, pesados de mercadorias e conjunto de veículos com mais de 7 metros, quando existem 3 ou mais, só podem utilizar as duas mais à direita. Esta para circular e esta para ultrapassar. Ultrapassam, regressam à direita. Nunca vão poder ir para a mais à esquerda ou só existirem mais, que podia existirem mais. Ok? Portanto, isto é uma regra específica que sai. E neste caso, eles indo para outra, é uma contornação grave. Posicionamento dos veículos pesados de mercadorias e conjunto de veículos com mais de 7 metros. Se eles não circularam, não estiverem a circular nas duas mais à direita, contornação grave. Eu sei, Peter, mas se formos falar no que não cumprem, estamos lixados. Ok? Atenção à importância da distância de segurança na autoestrada. Como praticamos velocidades mais elevadas, vamos, obviamente, precisar de mais espaço para travar o carro, para pararmos o carro. Portanto, é de extrema importância vocês terem noção da distância de segurança no caso da autoestrada. Nas autoestradas é proibido circular sem as luzes regulamentares quando obrigatórias, muito grave se não o fizermos. Parar ao estacionar, ainda que fora da faixa de rodagem, ok? Não é sempre muito grave. A paragem e o estacionamento não é sempre muito grave, mas se pararmos ou estacionar na faixa de rodagem é muito grave. Se pararmos ou estacionarmos fora da faixa de rodagem, ou seja, na berma, é grave. Por isso é que não é sempre muito grave. A paragem e o estacionamento de uma autoestrada deve ser feito nos locais a esses fins destinados. É claro que eu não estou a falar em caso da avaria do acidente, que aí temos que parar, temos que parar. Muito grave, Valquíria. Muito grave, a não cedência de passagem. Depois, qualquer manobra, desde inverter o sentido de marcha, fazer marcha atrás, o posicionamento de marcha, a inversão do sentido de marcha, a ultrapassagem, tudo muito grave. São manobras que passam, regra geral, são graves, sendo praticadas na autoestrada, passa a ser muito grave. Ok? Certo? Só mais uma coisinha. Que perguntas tipo que vos sai. Não se esqueçam em relação aos veículos prioritários, embora a gente vá falar nisso novamente, sempre que exista congestionamento, muito trânsito, a berma é que tem que ficar livre para a circulação dos veículos prioritários. Então, nós ficamos quietinhos na faixa de rodagem, não podemos ir para a berma, não podemos ocupar a berma, que no caso, na necessidade de se deslocarem os veículos prioritários, é a berma que tem que ficar livre para a passagem dos veículos prioritários. Obviamente isto é válido na autoestrada. Ok? Outra situação que é falada na autoestrada, que nos perguntam na autoestrada, tem a ver com a importância da utilização das luzes. Como vocês viram há bocado, a não utilização das luzes regulamentares quando obrigatórias é uma contornação muito grave. Ou seja, quando nós somos obrigados a circular com as luzes numa autoestrada, ou porque é obrigatório, ou porque estamos numa altura do dia em que temos que utilizar as luzes, ou porque, como vamos ver na próxima aula amanhã, quando existam condições atmosféricas adversas que prejudiquem a visibilidade, nós obrigatoriamente temos que circular com as luzes acesas. Quando não o fazemos é muito grave, no caso de não o fazermos na autoestrada. Ok? Posto isto,
sempre que nós estejamos a circular na autoestrada e que seja necessária a utilização das luzes, se nós não utilizarmos ou se o nosso veículo tiver a luz do cruzamento, a luz média do lado esquerdo fundida, não esteja em funcionamento, nós não podemos circular. Nós temos que parar o nosso veículo onde estivermos, imobilizá-lo em segurança, sinalizá-lo e proceder à substituição da luz. Por isso é que somos obrigados a andar com luzes de substituição no porta-luvas. Se for luz de cruzamento médio do lado esquerdo, não podemos circular na autoestrada. Temos que parar imediatamente e proceder à substituição da luz. Se for a luz de cruzamento ou médio do lado direito, aí é-nos permitido circular até à próxima estação de serviço. Ok? Isto é perguntas relativas à autoestrada que vos saem. Atenção! Obviamente depois vamos dar velocidades e vamos dar a tabela das velocidades, que é outra pergunta tipo que vos sai em relação à autoestrada, certo? Aula 9, vamos falar nas velocidades, certo? Ok? Então, não se esqueçam também desta situação. Depois, atenção! Via reservada a automóveis e motociclos. Via reservada a automóveis e motociclos. É uma via equiparada à autoestrada. Tudo o que falamos agora em relação à autoestrada, em termos de contornações, o que é grave numa é grave na outra, o que é muito grave numa é muito grave na outra. A regra de entrada, qualquer veículo que entre numa autoestrada, qualquer veículo que entre numa via reservada a automóveis e motociclos, tem que ceder a passagem a todos os veículos que lá estejam lá a circular. Todas estas regras que nós falamos é idênticas, ou seja, a via reservada a automóveis e motociclos, se vos fizerem uma pergunta sobre essa via, é equiparada à autoestrada. A única diferença, ou as únicas diferenças, têm a ver com velocidade máxima, que no caso da autoestrada é 120, no caso das vias reservadas a automóveis e motociclos vai ser 100. Não vai ter velocidade mínima, as vias reservadas, ok? E atenção, a cor da sinalização não tem que ser azul. Portanto, não é, quando me sai uma sinalização azul, estou a circular, sei que estou a circular numa via reservada a automóveis e motociclos. Não, sei que estou a circular numa autoestrada. Ok? Portanto, a cor da sinalização não tem que ser azul, pode ser, mas não tem que ser azul. Ok? E existe diferença na velocidade máxima e não tem velocidade mínima. Ok? Está entendido? Via equiparada à autoestrada ou via reservada a automóveis e motociclos. Certo? Ok? Ponte 25 de Abril. Como eu disse-vos que era uma maratona. Ponte 25 de Abril ou Viaduto Norte, que é uma via de acesso à Ponte 25 de Abril. Para além do património histórico, esta ponte tem legislação própria a nível de condução, a nível de regras de trânsito. É uma autoestrada, portanto, tudo o que acabamos de falar em termos de autoestrada, contornações, etc., obviamente é tudo aplicado na Ponte 25 de Abril, ok? Mas para além de todas as restrições, para além de todas aquelas condicionantes que nós falámos em termos de veículos que podem ou não podem circular, para além disso, tem legislação própria. Alguma dessa legislação própria, muitas vezes, é temporária, digamos, ou seja, é através de sinalização colocada nesse momento, por exemplo, a situação muitas vezes que eles cortam a circulação aos motociclos e aos veículos pesados devido ao vento lateral. Mas isso aí, obviamente, e eu vou pôr agora para trás, já está na parte seguinte, isso aí tem que ser, obviamente, aplicado por sinalização, ok? Mas, para além disso, tem regras já escritas, ok? Por exemplo, todos os veículos pesados, motociclos e veículos ligeiros com reboque só podem utilizar as duas vias de trânsito mais à direita. Ou seja, aquela proibição que nós falámos na autoestrada, em que era só para os conjuntos de veículos com mais de 7 metros e para os pesados de mercadorias, passa também a ser
para todos os pesados, independentemente de ser mercadorias ou de passageiros, para os motociclos e para os veículos ligeiros com reboque. Para todos que atrelem reboque. Ok? Certo? Só podem utilizar as duas mais à direita. Isto tem a ver com o vento lateral. Depois, todos os veículos pesados afetam o transporte de mercadorias perigosas, os de combustível, os de botija de gás, etc., só podem, aqueles que têm aquele painelzinho laranja, só podem transitar entre as 2 e as 5 horas da manhã. Só podem circular entre as 2 e as 5 horas da manhã. Para acrescentar ainda mais, nunca poderá ser ministrado o ensino da condução. Não se pode ir para lá dar aulas de condução. Portanto, nas autoestradas podemos, no caso da Ponte 25 de Abril, não podemos. Ok? Depois, não podemos efetuar nenhum tipo de reparação no veículo, nem que seja ligeiro. Ou seja, for-vos um pneu na Ponte 25 de Abril, não podem substituir o pneu. Tem que chamar o reboque. Não pode ser feita nenhum tipo de reparação a um veículo, mesmo que seja uma reparação ligeira. Ok? Em caso de avaria do acidente, esperar sempre dentro, depois de sinalizar o veículo, esperar sempre dentro do veículo ou à sua frente, nunca, obviamente, na traseira desse veículo. E verdade mesmo. É mesmo verdade, Cachilemo. Tanto amor por uma ponte. Ok? Atenção. Trânsito nas passagens de nível. Um condutor só pode iniciar o atravessamento de uma passagem de nível ainda que a sinalização o permita, ou seja, tenham algo a permitir-vos passar, ou seja, não tem nada que vos proíba, certo? Depois de certificar-se que, pela intensidade de trânsito ou por outro motivo qualquer, vocês não fiquem imobilizados sobre a mesma. Ou seja, nunca, obviamente, neste tipo de situações, vocês passem e fiquem lá parados em cima da passagem de nível. Portanto, nunca poderemos atravessar uma passagem de nível se previrmos que podemos ficar imobilizados sobre a mesma. Ou seja, temos que fazer essa manobra em segurança. Sempre que seja proibido fazer o atravessamento de uma passagem de nível, porque temos esta situação das cancelas, sempre que o façamos, é uma contornação grave. Sempre que, e por muito azar, ficarmos imobilizados numa passagem de nível, sobre a passagem de nível, ok? A opção sempre é tentarmos remover o veículo ou tentarmos remover a carga. Imagina que vocês transportam uma carga e com a trepidação de passarem sobre a linha do comboio, ela cai sobre a linha do comboio. Obviamente, esta imobilização forçada do veículo, certo? Ou a queda da respectiva carga, a primeira opção é sempre tentarmos remover ou o veículo ou a carga. Se vocês virem que não é possível, ou que já não há tempo, etc., simplesmente tentarmos avisar com antecedência as entidades ferroviárias para que o maquinista, o próximo comboio a vir, consiga, obviamente, imobilizar o comboio antes de chegar àquela estação. Certo? Portanto, em caso de imobilização forçada do veículo ou uma queda da respectiva carga numa passagem de nível, o respectivo condutor deve promover a sua imediata remoção ou, não sendo possível, tomar as medidas necessárias para avisar os condutores dos veículos ferroviários. Portanto, não é chamar a polícia nem o INEM, que não morreu ninguém. Ok? Portanto, a primeira coisa que vocês devem fazer é tentar avisar o condutor do veículo ferroviário. Não se metam à frente do comboio, ok? Certo?
tentar, obviamente, avisar a tempo para que ele consiga imobilizar o comboio antes de chegar à estação. O objetivo é sempre este. Uma regra importante, que é a que vocês estavam a ver aí, que também é válida para todos. Portanto, é o terceiro sítio em que, mesmo estando perante um veículo prioritário, o veículo prioritário não tem prioridade. Porque ok, Eusébio, porque qualquer condutor, qualquer veículo que esteja a fazer o atravessamento da passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros que venham a entrar. Portanto, a prioridade vai ser sempre de quem esteja a atravessar a passagem de nível. Qualquer veículo que atravesse uma passagem de nível tem prioridade sobre outro qualquer veículo. Entendido? É o terceiro caso, que mesmo os veículos prioritários perdem a prioridade em 3 sítios. Entrada da autoestrada, entrada de vias reservadas e quando o outro veículo esteja a passar uma passagem de nível. Ok? Depois, vias reservadas e pistas especiais. Vias reservadas. A faixa de rodagem das vias públicas, por vezes, podem ser reservadas a um determinado tipo de veículos. Neste caso, a situação do corredor de circulação ou a via reservada aos transportes públicos. Ok? Se é destinada aos transportes públicos, se é uma via reservada ou se é um corredor de circulação, só é permitida a circulação nessa via reservada, nesse corredor de circulação, a transportes públicos. Veículos que fazem os transportes públicos dentro da cidade, os autocarros, táxis, Uber, ok? Depois, os veículos prioritários podem utilizar, obviamente, esse corredor de circulação e nós, lembram-se, quais é que são os 4 casos? Lembram-se ou não? Via reservada a transportes públicos. Qual é os 4 casos em que nós, conduzindo o nosso veículo particular, podemos utilizar? Já falámos nisso. Vos garanto. Acesso à nossa propriedade, acesso a um parque de estacionamento, acesso a um posto de combustível e numa mudança de direção. Portanto, nestes 4 casos, tendo uma destas 4 justificações, nós, condutores, vamos poder utilizar um corredor de circulação. Uma via reservada a transportes públicos. Ok? Depois, não esquecer, pistas especiais. Já falámos nisto. Existem pistas especiais para velocípedes, cavaleiros, gado em manada, para peões, sendo nas pistas, quando existam pistas especialmente destinadas a animais, veículos de certa espécie, o trânsito destes devem fazer-se por aquelas pistas. Ou seja, eles são os peões, os velocípedes, o gado em manada, os cavaleiros. Se existe uma pista especial para eles, eles devem-nas, obviamente, utilizar. É proibido a utilização destas pistas por outro qualquer veículo, salvo para acesso, por exemplo, a garagens, propriedades, locais de estacionamento. Ok? Portanto, momentaneamente, para vocês entrarem na vossa casa, se tiverem que pisar e passar por uma pista especial de velocípedes, é claro que tem que sempre ter atenção, certo, aos mesmos, mas nós vamos poder pisar. Ok? Certo? Portanto, a regra geral é destinada a eles. Eles são obrigados a utilizar, se é para eles, é para eles, certo? E nós, salvo a exceção, esta exceção, se acesso a algum parque de estacionamento, acesso à nossa propriedade, podemos deslocar-nos por cima da mesma. Se for isso, não podemos utilizar ou podemos circular nestas pistas especiais. Ok? Para terminarmos,
que já se vai longa. Revejam a aula, que é sempre útil. Trânsito dos peões. Ok? Vamos falar de nós, ou de vocês, que não são condutores também ainda, não é? E que depois de serem condutores, estacionando o vosso veículo, podem, obviamente, passam a ser peões. Os peões devem transitar pelos passeios, pelas pistas ou passagens para eles destinados. Na sua falta, pelas bermas. Portanto, não existindo berma, desculpem, não existindo passeio, não existindo pistas especiais, obviamente eles têm que circular pela berma. Quando não exista nada disso, é que existe aquela lei, aquela obrigação de eles circularem de frente para os veículos. Portanto, eles são obrigados a circular de frente para um veículo a partir do momento que não exista um local especialmente destinado para eles, ou seja, o berma ou passeio. Não é, de um lado da via não existe nada e do outro lado existe berma ou passeio e eles vão por aquele lado que existe a berma ou passeio. Não existindo nem berma, não existindo nem passeio, quando eles têm que circular pela faixa de rodagem e quando o podem fazer, certo? Têm então aí sim circular de frente para os veículos. Ok? Os peões podem, no entanto, transitar pela faixa de rodagem com prudência e por forma a não prejudicar o trânsito de veículo nos seguintes casos. Quando estão a atravessar a faixa de rodagem, quer seja numa passadeira, não tendo passadeira, têm que passar, portanto, podem circular na faixa de rodagem quando estejam a fazer o atravessamento da mesma. Sempre que não haja, então, berma ou passeio, e aí sim, a tal situação de circular de frente para os veículos, que era aquilo que eu estava a dizer, ok? Nas vias públicas em que esteja proibido o trânsito de veículos, portanto, aquelas zonas já criadas pedonais ou nas zonas de coexistência em que a prioridade é deles e eles aí circulam livremente pela faixa de rodagem, certo? Ou porque está fechado ao trânsito, ou porque estão numa zona de coexistência onde eles têm prioridade sobre os veículos, certo? Ou então, naquelas situações que muitas vezes que vocês estão a ver aí, nas procissões, ou seja, nas formações organizadas, ok? Portanto, aí, estando devidamente sinalizada, certo? Eles, obviamente, nessa procissão, podem, então, ou numa caminhada, podem, então, circular pela faixa de rodagem. Ok? Sempre que transitem na faixa de rodagem, desde o anoitecer ao amanhecer, e sempre que as condições de visibilidade ou intensidade de trânsito o aconselham, os peões devem circular numa única fila. Portanto, sempre que se transitem na faixa de rodagem, portanto não existe nem berma nem passeio, ok? Portanto estão a circular por local especialmente destinado aos veículos, devem circular numa fila única, ou seja, não devem circular a par. Ok? Quem, com violação dos deveres de cuidado e de proteção, não impedir que menores de 16 anos que por qualquer título se encontrem no seu cargo, brinquem nas faixas de rodagem, é sancionado com coima. Portanto, nós, obviamente, sendo uma criança com idade inferior a 16 anos, sendo nós responsáveis, ou seja, vamos, obviamente, se nós permitirmos que essa criança não cumpra algum determinado procedimento em termos de lei, somos nós os responsáveis, somos nós sancionados. Para efeitos de circulação, é considerado um peão a condução de, ou seja, o que é considerado peão? A condução de carros de mão, carrinhos de mão, a condução à mão de velocípedes de 2 rodas sem carro atrelado, ou de carrinhos de bebê, ou de cadeiras de rodas, o trânsito de pessoas utilizando trotinetes sem motor, com motor velocípede sem motor peão, patins, skates, os segways, aquelas coisinhas que os seguranças às vezes andam no shopping, tudo isso é equiparado ao trânsito de peões. Ok? A condução à mão de motocultivadores, certo? Aquelas máquinas agrícolas que vocês andam no campo, conduzir à mão, vamos em pé empurrá-las, isso também é considerado trânsito de peões. É equiparado ao trânsito de peões.
Então, tudo isto é considerado peão. Uma criança até 10 anos em cima de uma bicicleta também é peão. Com mais de 10 anos, para ser peão, tem que levar a bicicleta à mão. Ok? Tendo mais de 10 anos, vai em cima da bicicleta, tem que andar na faixa de rodagem. Ok? Posição a ocupar na via. Os peões devem transitar pela direita dos locais que lhes são destinados. Ou seja, mesmo existindo berma ou passeio, mesmo que o passeio seja largo ou a berma seja larga, devem circular pelo lado direito. Ou seja, o mais longe possível da guia, ou seja, da faixa de rodagem. Ok? Nos casos de não poderem utilizar os locais que lhes são destinados, devem transitar pelo lado esquerdo, ou seja, tal situação. O que é que quer dizer do lado esquerdo? De frente para os veículos. Certo? Por isso é que eles dizem, ok, não existe nenhum local, nem berma, nem passeio, então eles aí circulam de frente para os veículos. Atravessamento da faixa de rodagem. Os peões não podem atravessar a faixa de rodagem sem previamente certificarem de que, tendo em conta a distância que separa dos veículos que se estão a aproximar, tem tempo ou não para fazer o atravessamento da faixa de rodagem. Portanto, independentemente de ser numa passadeira ou não, independentemente de terem prioridade ou não, como peões devem sempre verificar que se podem, obviamente, atravessar com segurança. Sendo passadeira, não tendo outro tipo de sinalização, sabem que como peão temos prioridade, mas não podemos nem atravessar a correr, porque podemos cair, nem atravessar devagar demais. Okay? Que é para o trânsito fluir. E nunca o devemos fazer sem certificar que o podemos fazer em segurança. Ou seja, verificar se o veículo que se aproxima está-nos a ver ou não. Sempre que exista... Exatamente. Sempre que exista sinalização, verifiquem qual é a sinalização. Se é uma sinalização que vos autoriza peões a avançar ou se o semáforo está vermelho para nós. Ok? Sempre que exista uma passadeira a pelo menos 50 metros, temos que nos deslocar até à passadeira. Portanto, se vocês estiverem no local, querem atravessar a via pública e a 50 metros ou menos 50 metros temos uma passadeira, temos que nos deslocar para a passadeira para fazer o atravessamento da faixa de rodagem. Ok? Agora, e para terminarmos, a outra parte. Cuidados a observar pelos condutores. Ao aproximarmos de um local frequentado por peões, seja passadeira ou não, obviamente, temos que moderarmos a velocidade, certo? E estarmos especialmente atentos ao seu comportamento. Principalmente quando aproximamos de peões que sejam idosos, crianças ou que possuem uma determinada deficiência. Ok? Temos sempre que, independentemente da sinalização existente, temos sempre que deixar um peão concluir a passagem quando o mesmo já estava ou já se encontrava a fazer o atravessamento da mesma. Portanto, pode naquele momento até nós já termos prioridade, mas como o peão iniciou, temos que o deixar concluir. Ok? Daí, posso-vos dizer que a semana passada, porque hoje estamos em semana passada, tive uma reprovação prática. Foi numa passadeira. Não vi o peão. Lembrem-se que vocês, na condução, vocês têm que procurar o peão. Vocês não têm que esperar que ele se meta à vossa frente. A diferença entre ter passadeira ou não é que o peão não precisa de estar... O peão, se estiver paradinho ou chegou à passadeira para passar e vocês não lhe cederem passagem, não precisa de estar com o pé, não precisa de estar a passar. E quando eu digo procurem o peão, vocês quando estão-se a aproximar, olhem para um lado e para o outro, procurem no passeio, procurem na aproximação da passadeira, se tem algum peão a chegar à passadeira. Porque enquanto vocês chegam lá, ele já está lá. E depois não adianta dizer, eu cheguei primeiro. Esqueçam. Não precisa de estar a passar. Daí a diferença de ter ou não ter passadeira. É que tendo passadeira, ele não tem que estar a passar. Ele pode estar ao lado, até estar de costas, e naquele momento que nós estamos a chegar, ele vira-se para a passadeira. Se vocês não pararem, o examinador pode vos reprovar.
Portanto, procurem o peão. Procurem. Mexam-se no ângulo. Ok? Não esquecer também, independentemente da existência de uma passadeira, sempre que mudamos de direção, se já tiver um peão, pelo menos com um pé na faixa de rodagem, temos que o deixar concluir. Ele até pode ter uma passadeira e estar a passar ao lado da passadeira. Está a cometer um erro. Mas nós não somos polícias. Não é por ele estar a cometer um erro que a gente vai cometer também. Portanto, se ele já estiver a fazer o atravessamento e basta estar com um pé na faixa de rodagem, nós temos que o deixar concluir. Temos que o deixar chegar ao outro lado. Ao mudar de direção, o condutor, mesmo não existindo passagem assinalada para a travessia de peões, deve reduzir a sua velocidade e, se necessário, parar a fim de deixar passar os peões que estejam a atravessar a faixa de rodagem. Ok? Chega? Também acho que sim. Segunda palavra-chave, número 56. Qualquer dúvida, exponham no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, mandem, revejam a aula. Ok? Acho que foi o Caxilembe. Segunda palavra-chave, 56. Já anotaram? Pronto. Boa tarde. Eu vou já falar o que é que ia dizer rápido. Deixem-me só despedir. Boa tarde, ok? E até amanhã.